Trabalho de ciência dos materiais, relação entre materiais aplicados e a propriedade mecânica. O metal escolhido foi o alumínio. Bom, o metal alumínio. O consumo de alumínio no mundo tem aumentado bastante, onde mostra a sua importância na indústria moderna. Junto com o ferro e com o aço, eles detêm o título de metais de maior consumo anual, sendo o mais importante dos metais não ferrosos. Na natureza, a fonte mineral do alumínio é a bauxita, onde vemos aqui à direita uma foto da bauxita. Ela tem 35% e 45% de óxido de alumínio. No mundo, as jazidas são encontradas principalmente nas regiões tropicais e no Brasil se concentra na área amazônica. O Brasil tem um grande potencial, uma grande vocação na produção do alumínio, porque ele é a terceira maior reserva de bauxita do mundo. A obtenção do alumínio. A obtenção do alumínio através da bauxita pode ser dividida em 3 etapas: a mineração, a refinaria e a redução. De uma forma bem simplificada e reduzida, o processo de produção do alumínio primário é denominado Bayer. Ele se caracteriza como a bauxita, ela é dissolvida em soda cáustica, depois ela é filtrada e esse sólido branco, quer dizer, esse material sólido, resultado da filtração, ele é concentrado no filtro para haver uma concentração, uma cristalização para a formação da alumínio. E essa alumínio, posteriormente, ela é secada, é retirada toda a água da alumínio e depois ela se transforma num pó branco e esse pó branco é levado para a redução, onde ocorre uma eletrólise e essa eletrólise é chamada como Hall-Héroult. O rendimento dessa produção, em números redondos, bem pequenos, para a maior compreensão, é 5 kg de bauxita para produzir 5 kg de alumínio e 1 kg de alumínio primário apenas. Bom, aqui está uma foto de um fluxograma do processo de produção do alumínio primário. Aqui vemos a divisão em 3 etapas: a mineração da bauxita, a refinação da alumínio e depois a usina de redução. E ela está enumerada. Na primeira página, mineração, tem a mineração, o transporte, o armazenamento, depois a refinação, tem a parte da junção com cal, a parte da soda cáustica, a parte da limpeza, da lavagem, da remoção, da filtragem, da precipitação para a formação do cristalizado. E por último tem a ceroeletrolítica. Em seguida aqui, temos um fluxograma básico de uma refinaria. Podemos ver aqui na prática, algo bem básico, mas vemos aqui a junção da soda cáustica, as trocas de calor, a filtragem, a precipitação para a melhor concentração, a formação do alumínio aqui embaixo, que é depois levado para essa célula eletrolítica para a formação do alumínio primário, certo? Agora, características básicas do alumínio. Aqui nessa tabela temos um comparativo com o alumínio, o aço e o cobre. A densidade do alumínio é bem menor que a dos outros dois. A temperatura de fusão também do alumínio é bem menor, que é 660 graus, bem menor que o aço e do cobre. Mas o módulo de elasticidade é menor, o coeficiente de dilatação térmica é maior que os outros. E na condutibilidade térmica, ele só perde para o cobre e também só perde para o cobre na condutibilidade elétrica, porque o cobre é um ótimo condutor elétrico. Uma das características do alumínio é a sua leveza, por causa do seu peso específico, é bem baixo comparado aos outros, 35% do peso do aço. A sua resistência à tração de aproximadamente 90 mPa e a resistência à corrosão é uma característica muito marcante do alumínio, porque ele forma na sua camada uma camada de óxido, e essa camada o protege de outras posteriores oxidações. Isso faz ele ser um ótimo resistente ao tempo nas atmosferas industriais, certo? Propriedades mecânicas do alumínio. O limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração do alumínio, que seria a máxima tensão que o material resiste, seria de aproximadamente 48 mPa. O limite de escoamento, que é quase a passagem para a parte plástica no gráfico,
começa a tornar-se plástico, é de aproximadamente 12,7 mA, né? O módulo de elasticidade, que seria o módulo de Young, o módulo de elasticidade do alumínio é de 7.030 kg por milímetros cúbicos, certo? Depois tem a tensão de fadiga. A tensão de fadiga é quando sofre uma tensão oscilante aplicada no material de prova. E em testes normais é da ordem de 50 milhões de inversão de tensão. Propriedades em temperaturas elevadas. Como foi dito, o alumínio funde a 660 graus. E com isso ele sofre algo conhecido como fluência, que ele perde um pouco da resistência em períodos muito longos a temperaturas acima de 200 graus. Mas um ponto positivo do alumínio é que ele ganha resistência em temperaturas bem baixas. Ele não se torna frágil como os outros alumínios, como os outros materiais, ele não perde a ductibilidade, e o que isso lhe torna útil na construção de tanques para armazenar gás metano, que é mais ou menos a 160 graus negativos. As ligas de alumínio. Para que servem as ligas de alumínio? Elas têm como objetivo aumentar ou melhorar algumas características importantes ou específicas do material. Como eu grifei aqui, aumentar a resistência mecânica para alguma aplicação específica. E com isso, ocorre uma solução sólida e ocorre a combinação de alguns elementos químicos, e com alumínio os principais elementos químicos para acontecer essa combinação é do cobre, do magnésio, do silício, do manganês e do zinco. Essas ligas de alumínio podem ser divididas em dois grupos: as ligas trabalhadas e as ligas fundidas. As ligas trabalhadas seriam mais para usinagem, processo de usinagem, que são algo mais delicados e precisam de um índice de trabalho muito grande, que seria para fazer placas, chapas, folhas, barras, arames, algo mais delicado, que pode ser usado bastante em processos domésticos também. As ligas fundidas não é tanto delicado assim, ela tem uma grande quantidade de ligas, são mais de 600 ligas. Dentro desses dois grupos, pode ser divididos em dois também, que seriam as ligas não tratáveis e tratáveis termicamente. As não tratáveis termicamente não são endurecidas por meio do tratamento térmico. As tratáveis termicamente são endurecidas por meio do tratamento térmico, ou seja, elas endurecem ou não endurecem. Dentre as milhares de ligas que temos, nesse trabalho eu vou focar nesta liga 1050. Por quê? Porque ela tem uma resistência muito grande a frio, como disse, o alumínio ganha uma resistência quando está em baixas temperaturas, e também ela tem uma excelente resistência à corrosão. E essas duas características a tornam essencial para ser colocadas e utilizadas da indústria química, que é o foco da engenharia química, né? E também nas indústrias alimentícias, das bebidas, trocas de calor e também, como disse, utensílios domésticos com algo mais delicados, certo? Agora, o alumínio 1050. Principais características: a baixa resistência mecânica, mas ele tem em compensação a resistência à corrosão alta, a condutibilidade térmica e elétrica, somente para o cobre lá, né? E a conformação mecânica fácil. E essa soldabilidade boa, que seria para o processo de usinagem. A aplicação seria nas indústrias químicas, farmacêutica, alimentícia, utensílios domésticos, refletores, luminárias, tanques, refrigeração, trocas de calor e outros. As propriedades químicas, vemos que é 0,4% de ferro, 0,05% de cobre e quase 100%, 99,5% de alumínio. É uma liga pura de alumínio. E aqui ao lado temos um exemplo de uma chapa de alumínio 1050, né? Certo? No estudo de caso, eu peguei a dissertação desse Weber Pires Otomar, que tem um título como Estudo comparativo da estampabilidade da liga de alumínio a 1050, né?
partindo de placas obtidas por vazamento direto e bobinas obtidas por vazamento contínuo. Ele tinha como objetivo, nesse estudo, visava avaliar as diferenças entre os processos de fabricação para chapas de liga 1050, laminadas para 1,80 mm na condição recristalizada, durante a laminação e tratamento térmico e caracterizar a microestrutura e textura. Nesse trabalho ele usou, através da microscopia óptica e de varredura eletrônica, né? Ele fez um comparativo entre um alumínio bruto e um alumínio depois tratado termicamente, e seria a eliminação a quente ou a frio. E vimos nele que nesse trabalho uma relação entre as propriedades mecânicas e uma aplicabilidade da engenharia, né? Certo? Aqui no estudo de caso ele fez vários ensaios de escoamento, testes de caster, laminação a quente, testes de escoamento, ensaios de tração. Aqui eu peguei sobre o ensaio de tração e dureza. O ensaio de tração e dureza é possível obter os limites de escoamento, o limite de resistência e a tração, o limite de resistência à tração e o alongamento. É feito através desse aparelho, onde geralmente o corpo de prova é um cilindro. O cilindro ele é puxado uma força para cima ou para baixo e acontece ao lado a formação do gráfico para obter os números aqui. Nos resultados ele colocou na prática os números que ele obteve. Depois ele fez um ensaio de orelhamento que revela também o sentido preferencial da deformação. Aqui ao lado tem teoricamente como seria e como ficou na prática. E aqui depois ele fez os resultados, o índice médio e também um desvio padrão. E as características das orelhas formadas. Para falar sobre a microscopia, temos que explicar também a laminação a quente. A laminação a quente vai pegar a placa, ela vai sofrer uma deformação transversal, porque vai passar por uma laminação a quente de rolos paralelos. A quente depois é frio, e depois acontece a formação dessas chapas planas. E através dessas chapas planas ele conseguiu fazer um comparativo entre o material bruto de fusão e o laminado a quente. E através da microscopia ele observou a superfície da amostra e como ficou antes e depois, comparando os dois, como ficou a microscopia, certo? E aqui as referências bibliográficas e acabou. E esse foi as características do alumínio, as partes importantes, a relação entre as propriedades mecânicas que ele teve com as suas aplicações, e tanto na indústria química, um dos principais utilizados na indústria química foi o alumínio 1050, certo?